Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos para mais um vídeo Paulistas Fute com a magia do futebol. Vamos falar sobre a rodada que aconteceu no meio de semana, né, do Campeonato Brasileiro e um prognóstico para o final de semana onde teremos Paulistão. Mais uma rodada penúltima, hein? Está chegando na sua final, a fase de grupos ali, a fase de classificação e definiremos quem irão para o mata-mata e quem será rebaixado. Então, esta rodada será extremamente importante, muito decisiva. Vamos falar sobre ela também. Primeiro, começando no Brasileirão, que teve na quarta-feira e na quinta-feira, né? Tivemos 4 jogos envolvendo os clubes paulistas, tá? 4 joguinhos. Como teve um clássico, teve um jogo a menos, né? Por ser um clássico dos times paulistas, e o Corinthians não jogou essa rodada para compensar a rodada do Paulistão. Por conta da Supercopa do Brasil, ele teve que não jogar o Paulista no final de semana, jogou agora para compensar e ficou mais pra frente esse jogo atrasado, beleza? Do Brasileirão, então o Corinthians não jogou. Tivemos aqui o Red Bull Bragantino 1, Atlético Mineiro 0, cara. O Bragantino, 2 jogos, 2 vitórias, começando muito bem o campeonato, lá líder do Brasileirão isolado, que se mantenha, né, esse nível de futebol, que consiga jogar bem assim por muito tempo, poder brigar lá em cima, porque o Bragantino vem de um projeto muito bom e, pô, ano passado brigou para não cair, foi uma temporada muito ruim do Bragantino. E no Paulistão tá muito bem e no Brasileiro também, então expectativas foram criadas, né? Vamos ver como fica. Tivemos Santos e São Paulo, né? Na quarta-feira, no final de semana tivemos o clássico do Paulistão, São Paulo ganhou de 2-0 e tivemos o jogo agora na Vila, pelo Brasileiro. O jogo foi 1-1, tá? 1-1 jogo, o Santos melhorou, né? Compensando o que vinha jogando, conseguiu ter um futebol mais competitivo com o São Paulo, mas o placar não é bom, cara. O Santos com esse empate fica na zona de rebaixamento do Brasileiro, uma posição muito ruim, joga no começo, né? Com 2 jogos assim sem ganhar, então Santos fica de olho aberto, que o começo do Brasileirão tá bem nhaca, né? Mas vamos acompanhando que tem muito campeonato pela frente ainda. Tivemos também Remo 2, Mirassol 2, jogaço, o Remo fez 2-0 lá em Remo, né, lá em Pará, e tava bem, o Mirassol conseguiu empate no finalzinho, 2-2, um ótimo resultado pro Mirassol, né, conseguir ponto fora de casa, apesar do Remo ser um time estreante, né, reestreando, né, da Série B pra cá, com investimento menor, vamos por assim, jogando fora em casa, o Remo tem que mostrar força, tem que conseguir os pontos. E jogou bem, fez 2-0, mas não conseguiu aguentar o futebol, né? Não conseguiu manter o resultado. Então o Mirassol conseguiu um empate importantíssimo, perder de 2-0 fora de casa, conseguiu empate, pô, um ponto fora de casa, assim, muito bom, que deixa o Mirassol ali. Cara, o G4 do Brasileirão tá bem grande, assim, vou falar um pouco da classificação geral depois, mas tá assim, tá com um time empatado ainda, então o Mirassol tá bem ainda. Tivemos também Palmeiras 5-1 vitória, cara, que amasso, né? Palmeiras goleou, atropelou, fez o dever de casa mais do que devia, fez até aquelas lições extras que o professor passa e ninguém faz. 5-1, um resultado expressivo, deixa o Palmeiras lá no topo também do brasileiro, da tabela. E, cara, poxa, o Vitória fez um 3-0 na rodada e agora tomou um 5-1. Você vê que existem muitas diferenças no futebol, né, de times. Então, esses times que estão jogando fora de casa contra o Flamengo, contra o Palmeiras, Atlético Mineiro, que tem um elenco muito bom, tem que tomar cuidado sim. O Cruzeiro também tem um elenco muito bom, tem que tomar cuidado porque, sim, vão tomar as goleadas se não ficar esperto. Então, o Palmeiras jogou demais, arrebentou, não tem o que falar. Palmeiras, topíssimo. Como falei, o Corinthians não jogou essa rodada, né? E como tá a tabela do Brasileirão por enquanto, beleza? Só vou falar dos times paulistas. O líder Bragantino com 6 pontos, tá nas cabeças, 2 vitórias, 2 jogos, de boa. Aí temos São Paulo, Mirassol e Palmeiras, os 3 com 4 pontos. Tem mais uns 5 times com 4 pontos, tem muito time com 4 pontos. Aí só entra a questão de saldo de gols, né? O Palmeiras por ter feito a goleada tá lá em cima, e se não me engano o Mirassol também está no G4, atrás apenas da Chapecoense. E o São Paulo está ali embaixo, mas mesmo número de pontos. Então, os times paulistas bem nesse Brasileirão no começo, né? Tirando o Santos, logicamente, que empatou, está com 1 ponto, está na zona de rebaixamento com 2 jogos, e o Corinthians que não jogou, mas ele perdeu o primeiro jogo, então ele é o penúltimo colocado com 0, né? Mas como não jogou a segunda rodada, ainda tem esse desconto para ele. Então, vamos ver o que acontece, vamos acompanhando aqui o Brasileirão, que está interessante nesse começo, hein? Jogos muito importantes, dos paulistas está indo muito bem, tirando os Santos e o Corinthians estão lá embaixo, né? Mas o Corinthians com jogo a menos, os paulistas estão jogando um futebol legal. Vamos ver o que aguarda desse Brasileirão. E agora vamos falar de paulista. Tivemos o jogo atrasado, né, do Corinthians na quinta-feira contra o Capivariano, jogo em casa, meteu 3-0 com um time super jovem, vários garotos, conseguiu fazer 3-0 no segundo tempo, meteu bola na trave, chutou pra caramba, eu vi os lances, maluco, o Corinthians deu assim, um sufoco enorme no Capivariano, criou muita oportunidade, era pra ter feito até mais, e o Capivariano teve um gol anulado também, mas foi a única chance dele, o resto só deu Corinthians, cara, um time muito jovem, com muitos garotos, não tem entrosamento, mas o vigor deles, né, de correr, eles correram pra caramba, criaram muitas chances,
finalizaram pra caramba, eles chutavam de fora da área muitas vezes, criou muitas chances de perigo, muitas mesmo. Então, pelo volume de jogo, o Corinthians ganhou com propriedade. E, cara, esse resultado deixou o Corinthians praticamente classificado. Eu vou entrar na tabela aqui, que eu acho que já está, mas eu vou falar daqui a pouco no final do prognóstico, beleza? Vamos entrar no final de semana agora, né? E começaremos com a penúltima rodada do Paulista. Cara, essa rodada, pra mim, é o que vai definir 90% do campeonato, tá? 90%. O quem vai se classificar, quem briga por classificação e quem vai cair. Então, eu vou falar aqui o porquê. Vamos lá, Portuguesa e Ponte. Portuguesa, minha filha, portuguesa. Ah, como me faz ter dramas, ter sonhos e pesadelos ao mesmo tempo. Vamos lá, Ousa. Portuguesa e Ponte. A Portuguesa joga em casa. Esse é o jogo da classificação Portuguesa. Ela precisa ganhar desse jogo, porque a Ponte Preta não ganhou nenhum jogo no campeonato. É o lanterna, situação difícil. A Portuguesa jogando em casa com 9 pontos. Ela está numa posição boa no campeonato, mas se ela ganhar, classifica. Para mim, assim, não é matematicamente ainda, eu acredito, né? Mas putz, fica 99%, sabe? Então, se ela ganhar, depende dela classificação. Ela precisa ganhar esse jogo urgente para poder pegar essa vaga. E a Ponte nem se fala, cara. A Ponte está com 1 ponto. Ela só pode ultrapassar o Santos na tabela, pra você ter uma ideia, se ela ganhar os 2 jogos. E ela tem cara, a tabela da Ponte Preta é difícil. Ela vai pegar o Português agora fora e ainda recebe o São Paulo em casa brigando por classificação. Então, assim, eu já cravei que a Ponte tinha caído. Pra mim, ela mantém, ela já caiu. Matematicamente ainda não, né? Ela tem como sobreviver, mas putz, muito difícil, é muito improvável ela conseguir essa salvação, mas a Ponte tem que se agarrar alguma coisa e ela vai jogar com tudo, não tem mais nada a perder, a Ponte Preta tem que vir pra cima, né? Então esse jogo é muito importante para definir. Se a Portuguesa se empatar, a Ponte cai, se empatar ela tá rebaixada já, mas e a Portuguesa ela fica brigando ali por classificação, mas ela tem um jogo muito difícil na próxima rodada, então esse é o jogo dela, ela tem que ganhar esse jogo. Aí a mesma situação para o Guarani e Botafogo. Só que assim, não tão mesma, vou me redimir aqui, retificar o que eu falei. O Botafogo eu acho que ele não briga para cair, tá? O Botafogo ele tá salvo para mim, se salvou. Então o Guarani e o Botafogo brigam por classificação. O Guarani tem uma chance muito grande, é o jogo dele também, é esse. Se o Guarani ganhar esse jogo, classificado, sem contestação, foi para a próxima fase. Só que se empatar, ele ainda tem muita chance de classificar, porque o Guarani ele está com 11 pontos, ele é um dos times que, para mim, dos 5 que já estão classificados, só depende de dar uma confirmaçãozinha ali, né? É o futebol, a gente nunca pode duvidar de nada, né? Mas o Guarani está com 11 pontos, se ele ganhar, vai a 14, classificadíssimo, e se empatar, fica muito bem, fica com 12 ainda. O Botafogo não, o Botafogo tem 8 pontos, para mim ele já não tem risco de queda, né? Por mais que eu fale que talvez tenha futebol, tem essas coisas, né? Mas o Botafogo é o Noroeste, que é o time que está lá, na verdade é o Velo Clube, depois eu vou chegar lá. O Botafogo, muito improvável que ele caia, e se ele quer uma classificação, ele precisa ganhar. O empate para ele não é bom, é um resultado ruim, porque outros times vão estar brigando ali para classificar e podem passá-lo. Então, mas a pontuação do Botafogo não é ruim também, tá? Tem que levar isso em conta. Esse jogo aqui vai definir muito quem classifica. Novo Horizontino e São Bernardo. O Novo Horizontino já está classificado matematicamente, é o primeiro, o único na verdade, que já se classificou matematicamente com o resultado, né? Com os números. Joga em casa, cara, o melhor futebol do Paulista por enquanto, por classificação, por resultado, né? É o primeiro. Super favorito, cara. Eu nem falei os placares, né? Eu vou falar os placares rapidinho pra não perder, vai. Pra mim, a Portuguesa ganha da Ponte por 2-1, tá? Guarani ganha do Botafogo por 1-0. E Novo Horizontino e São Bernardo, Novo Horizontino, pra mim é o melhor time do campeonato, ele ganha esse jogo. Eu acho que ele vai meter um 3-1 aqui no São Bernardo. E o São Bernardo é um time competitivo, é um time que tá brigando lá por classificação, só que assim, ele tá meio bambiando algumas coisas, alguns resultados. Então, o São Bernardo precisa ganhar esse jogo aqui, tá? No mínimo, um empate para ele é muito bom para definir na última rodada, mas o São Bernardo ele tem que correr atrás. Dito isto, Novo Horizontino favorito para mim. Teremos São Paulo e Primavera, aqui não tem o que falar, cara. Morumbi, São Paulo bem embalado, 2 vitórias seguidas no Paulistão, né? Depois ele teve... 2 vitórias seguidas não, ele ganhou, vamos lá. 2 vitórias seguidas, ganhou uma do Flamengo, ganhou uma do Santos e empatou com o Santos depois no Brasileiro, né? Então o São Paulo bem embalado com os resultados bons, empatou com o Santos fora, né? E joga contra o Primavera. O Primavera vem de alguns resultados ruins, começou a cair um pouco o nível do Primavera, né? Então o São Paulo super favorito, não tem o que falar. Jogando no Morumbi, assim, pra mim ganha. São Paulo 2-0 contra o Primavera. E o Primavera que abre o olho. Eu acho que a pontuação do Primavera, ela é impactante, tá? Pelo que ele conquistou já. Só que essa rodada pode definir. Dependendo do jogo do Velo Clube, o Primavera se salva, mas aí é muito dependendo dos outros, né? Se conseguir um empate aqui, lindíssimo pro Primavera, lindíssimo, tá? Mas São Paulo pra mim ganha de 2-0. Aí vamos lá pra segunda parte. Noroeste e Santos. Aqui é o seguinte, Santos
joga fora de casa contra o Noroeste, ele joga contra dois times que brigam lá embaixo, o Santos, que é o Noroeste e o Velo. Então o Santos tem tudo para se classificar, tem tudo, ele depende de si para se classificar. Ele tem que ganhar os dois jogos, tá? Sair dessa nhaca que ele vinha no Campeonato Paulista, no Brasileirão, nossa, jogando nada, num nível muito abaixo do que o Santos tenta oferecer, né? Então ele joga contra o Noroeste aqui fora de casa, tem que ganhar esse jogo, não tem o que falar. Não vale empate, não pode perder, não pode empatar, tem que vencer. E o Noroeste, ele conseguiu uma vitória muito, muito importante contra o Velo Clube. Praticamente salvou ele do rebaixamento, o Noroeste, tá? Mas se o Noroeste conseguir um empate aqui, cara, puta, perfeito, perfeito. O Noroeste seria o melhor resultado possível. Dito isto, de novo, com o resultado aqui, cara, putz, pelo Nhaca que o Santos vem jogando, difícil, hein? Mas eu vou chutar 1-1 aqui, vou dar um empate nesse jogo, tá? Acho que o Noroeste consegue um empatezinho com o Santos. Jogando em Norusca, né? Quem sabe pode ser que consiga. Vamos lá, Capivariano e Mirassol. Cara, Mirassol começou a embalar de novo, conseguiu alguns resultados importantes nessas últimas rodadas, tanto o brasileiro quanto o paulistão. Então o Mirassol vem favorito, o Capivariano jogou contra o time reserva do Corinthians, não demonstrou reação, cara. Incrível, assim, não jogou muita coisa. Pô, triste de ver, porque ele vinha fazendo um campeonato no começo muito bom, assim como o Primavera caiu também um pouco o rendimento. Então o Mirassol, eu acredito que vença fora de casa. Também precisa do resultado para classificar o Mirassol. Então esse resultado é importante, esse jogo é extremamente importante para ele. Então o Mirassol para mim ganha de 3-0 do Capivariano, tá? Velo Clube Bragantino, que é o seguinte, o Velo se meteu numa enrascada. Ele começou bem o campeonato, depois só caiu. Então ele é o penúltimo, ele está na zona de abaixamento com 4 pontos apenas. Não tem uma vitória, que é o importantíssimo, né, para critério de desempate, mas assim, este é o jogo do Velo Clube. Ele precisa ganhar esse jogo, precisa. Ele vai pegar o Bragantino em casa, depois ele vai jogar fora contra o Santos, na Vila. Então assim, é muito difícil pro Velo Clube. Ele tem que vencer esse jogo, mas assim, como eu falei, o rendimento dele caiu muito. E o Bragantino joga fora de casa, o jogo é longe, eu acredito que vai com um time misto lá também, já está bem classificado no Brasil Paulista, não acho que vai com força total. É o jogo pro Velo Clube buscar alguma coisa. Se não for aqui, diga adeus, cara, já era. Então, dito isto, eu acho que o Velo Clube ganha esse jogo, tá? Eu acho que o Bragantino vai com um time meio misto e o Velo Clube com a força de vontade, com entusiasmo, tem que ter isso, vai conquistar uma vitória de 1-0, vai ser 1-0 chorado, que vai embolar o campeonato ali na parte de baixo. Então, acho que o Velo Clube vence. E teremos o clássico Corinthians e Palmeiras na Arena, né? Que, pô, clássico muito difícil de opinar. Palmeiras vem de uma goleada no Brasileirão, jogando muito bem. O Corinthians campeão da Supercopa do Rei, né? Então acho que vai ser um jogo extremamente bom. Extremamente bom. Eu acho que os dois têm chances reais de ganhar esse jogo, clássico, né? Vão com força máxima. Pô, o Palmeiras vem numa sequência de derrotas com o Corinthians, então quer mostrar para a sua torcida uma melhora. Eu vou chutar aqui que esse jogo vai ser empate, tá? Os dois estão bem na tabela, estão lá em cima. Então, Corinthians e Palmeiras, eu vou chutar aqui um 2-2 para ficar legal, vários gols. Vai ficar bacana o jogo, tá? Então esse aqui é o meu placar para esse jogo, Corinthians e Palmeiras. Vou falar um pouco da classificação antes da última rodada. Os 5 primeiros times, né, colocados são... deixa eu pegar aqui se eu lembro de cabeça. Temos Guarani, Novo Horizontino, Bragantino, Palmeiras e Corinthians. É isso mesmo, esses 5 aqui, eles estão com 11 pontos para cima. Não falei na ordem, tá? Mas eles estão com 11 pontos para cima. Esses 5, para mim, já se classificaram. É bem difícil, não digo impossível, mas é bem difícil eles perderem alguma vaga ali entre os 8. Então eu acho que os 5 já, pum, estão lá em cima. Depois nós temos Portuguesa, Botafogo, São Bernardo, São Paulo e Mirassol. Esses aqui é o que brigam pelas últimas vagas para mim. Vai ser uma briga direta, como eu disse. Portuguesa se ganhar, pô, fechou, já foi. Vamos lá, Luz, esse é o jogo. Mas São Paulo joga em casa, o Santos joga fora, também precisa conquistar uns pontinhos e o Mirassol também tá bem. Agora, para mim, eles são os que São Bernardo joga fora também. Então, eu acho que os jogos pela rodada vai complicar um pouco esse meio de tabela, né? Vai ficar bem aberto para a última e a última acho que os grandes passam. Eu acho que São Paulo, Santos e Mirassol vão conseguir as vagas sim. E dos 5 lá de cima, acho que esses 3 brigam por uma vaguinha. Portuguesa, como ela está com 9 pontos, se ela ganhar esse jogo, eu acho que fica muito bem encaminhada. Mas ainda tem que contar com esses 3 que vão vir forte, hein? Portuguesa quebra o olho, mesmo com a vitória fica muito complicado. E lá embaixo, temos Ponte com 1 ponto e o Velo Clube com 4. Os dois também já decretaram o rebaixamento pelo campeonato. Dependendo dos resultados, já vão... Se a Ponte empatar, cair. Simples assim. O Velo Clube, se empatar, fica muito improvável conseguir uma classificação, salvar. Porque aí depende de outros resultados e a combinação seria muito ruim. Então, empate para os dois é queda. E os outros clubes ali que jogam por briga pelo rebaixamento, por questão do Velo Clube e da Ponte estarem muito mal,
eu acho que eles têm um respiro melhor no campeonato. Agora, se um desses dois times conseguir uma vitória, se a Ponte ganhar da Portuguesa e o Velo ganhar do Rio de Bragantino, cara, embola tudo, fica muito bom para eles tentarem uma salvação. A Ponte nem tanto, porque ela tá muito mal. Mas o Velo sim fica no embolo. Só que o Velo pega o Santos fora. Putz, mano, na última rodada eu acho muito difícil eles ganharem alguma coisa ali. Então, pra mim, esses dois já afundaram. Mas vamos ver o que acontece no final da rodada, né? Sabadão e domingo, tem os jogos. Cara, eu tô muito empolgado, o Paulista tá muito interessante. Esse negócio de Paulista arrochado ficou muito legal, sabe? Ficou muito dramático. Tudo vale, assim, de uma hora pra outra, tá tudo valendo. Ele não tem aquele respiro, então, cara, ficou muito bacana essa parte. Eu só lamento ainda, que é um ponto ruim que nem o time não enfrenta todos os outros, acho que isso é uma brecha que pode ser melhorada, mas pela questão calendário, pela questão datas, eu entendo a situação. E deu muito certo, acho que esse campeonato já está muito legal. Depois vem o mata-mata que vai ficar mais bacana ainda, tá? Então, gente, rodada do Paulistão, tá? Já falei um pouco do Brasileirão, mas esse final de semana teremos Paulistão completo. Acompanhem lá, eu vou ver se assisto algum jogo e na segunda-feira eu trago os resultados e minhas opiniões sobre os jogos, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo, que a magia do futebol esteja com vocês e até uma próxima. Valeu, beijão, tchau, tchau!